são os atrasos mais comuns nas crianças, né? Quando a criança demonstra, apresenta algum atraso, quais são esses atrasos mais comuns? E esses atrasos geralmente são consequências de quê? O que é que leva a criança a ter um atraso? Aí vocês vão estar falando que atrasos são esses e o que é que leva a esses atrasos. Aí fique à vontade. Quem vai iniciar? Thelma? Sandra? Pode ficar à vontade, eu acho Sandra. Que para a gente poder começar a falar isso tudo, o interessante é que a gente começasse entendendo, né, ou partindo dessa primícia do que é o atraso de desenvolvimento, né? Ao meu ver, e a Selma, por favor, fique livre para me ajudar, né, a complementar, a gente costuma dizer que o atraso no desenvolvimento, ele acontece quando inicialmente o bebê não começa a sentar, ou a engatinhar, ou a andar, ou a falar numa fase pré-determinada, né, como um hábito dentro de das crianças da mesma idade. Esse termo, ele é usado quando a gente observa que a criança não consegue atingir certos parâmetros de desenvolvimento esperados dentro daquela idade. Bom, eu vejo na minha experiência que qualquer bebê pode apresentar esse tipo de dificuldade. Não há algo que inicialmente a gente observe e diga, isso, todos vão acontecer isso. Mesmo quando uma mulher ela tem uma gestação normal, mesmo quando é um parto sem nenhuma intercorrência, a gente tem o hábito de alguma criança ter isso. Na minha experiência, os maiores sintomas ou os maiores sinais da criança ter algum atraso é a hipotomia, que são aquelas... a fraqueza, né, nos músculos e uma postura um pouco mais caída, a dificuldade de segurar a cabeça até ali os 3 meses de idade, a dificuldade de sentar até os 6 meses, ele não começa a engatinhar até aproximadamente 9 meses, a dificuldade de andar até antes dos 15 meses, não consegue comer sozinho até os 18, não falar 1 ou 2 palavras ali pelos 2 aninhos, um pouco mais, não conseguir fazer o xixi e o cocô até ali 4, 5 anos. Esses são sinais que eu observo assim, né? Que eu presto atenção para deixar a lanterninha acesa. É claro que nós não estamos aqui falando de crianças prematuras. As crianças prematuras, elas têm uma contagem própria aí. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, Selma, que eu ia dividir essa live com você, porque eu tenho uma prematura extrema. Eu tenho a minha última filha que nasceu com 6 meses. Então, toda essa parte viva de mãe, que quando a gente é mãe, a gente larga um pouquinho esse profissionalismo de lado, ele é muito latente em mim, porque eu passei por tudo isso, o susto, as angústias de UTI, as angústias de ouvir o oxímetro o tempo todo, uma intercorrência a todo dia, a vantagem de não ganhar peso, mas também não perder peso, então aquela alegria que a gente tinha, né, as infecções que ninguém sabia, o sepse presumível, né, viu-se uma alteração no exame de sangue e presumia-se que alguma coisa estava a acontecer. Eu lembro muito das fisioterapeutas pulmonares da UTI, que me ajudaram tanto para que minha filha hoje tivesse um padrão dentro da normalidade. Então, além da minha alegria de estar aqui, a minha gratidão a vocês, fisioterapeutas, por tudo que auxiliam nessas questões, né? E eu sempre digo que crianças com algum tipo de atraso é essencial que elas tenham semanalmente a fisioterapia, a terapia ocupacional, essa parte de psicomotricidade, para que elas possam alcançar os objetivos, né? Tanto sensoriais, como uma questão de higiene, de reflexo, para que futuramente a gente possa ajudar, além nas contracturas, também nas deformidades. Eu, como da área de educação, eu não poderia deixar de citar que para que tudo isso seja bacana, seja
agradável e que tenha o maior êxito nos nossos objetivos é a questão da motivação, né? Motivar a família, motivar o bebê, trazer coisas sempre muito alegres para que ele se sinta estimulado, além de tudo o que a gente esteja fazendo com ele, mas que haja também aquela vontade de continuar. Uma outra observação que eu gostaria de trazer é da importância da família também reconhecer que ela precisa caminhar com toda essa ajuda externa para que a criança consiga alcançar, dentro de casa também, as estimulações necessárias para que esse atraso no desenvolvimento seja cada vez mais alcançado para o sucesso da criança. Olha, que lindo ouvir, né, eu falo, porque é exatamente dessa maneira mesmo que o atraso no desenvolvimento motor. Na minha prática como fisioterapeuta, eu acredito que da minha vigência, também já li de ambulatório, hoje também trabalhando em uma instituição também voltada à educação. Tenho muito contato com crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, todos os tipos de atraso. Normalmente, o que mais me aparece é uma criança com atraso no desenvolvimento global, que aí é uma criança que vindo da UTI, prematura, pode vindo de um problema de um nascimento, uma hipóxia cerebral, ou então até mesmo criança que nasceu e que naquele momento ela não foi muito estimulada. Uma mãe que às vezes é uma mãe que tem um filho, em alguma circunstância, achando que estão me ouvindo? Acho que tá cortando. Está falhando um pouco, Selma, mas estou ouvindo. E aí, crianças que chegam a mim são esse tipo de criança. São crianças que normalmente eu percebo a dificuldade de algumas influenciar esse desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, exatamente, o atraso, ele pode ocorrer de diversos, pode ser patológico, pode ser, como ela falou, às vezes nem precisa ser patológico. A criança passou por um processo ou não que levou a um agravamento, pode apresentar um desenvolvimento motor. Eu tive uma experiência, inclusive aqui em Ceabra, de uma mãe que ela tinha um filho mais velho. Ela era uma senhora, meio 45, 46 anos, que teve uma criança e ela que se perdeu no cuidado da criança. Ela começou a segurar demais essa criança, a proteger essa criança, a não colocar essa criança a fazer experimentações. E essa teve um problema de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essa criança, com 3 anos de idade, ela não ficava de pé, ela se comunicava pouco, ela não conseguia receber toque, então foi uma criança muito difícil para eu conseguir manipular, para eu conseguir colocar ela, né? Como você falou aí, existem os marcos do momento, e esses marcos, quando a gente não consegue enquadrar essas crianças, é uma dificuldade para a gente chegar no desenvolvimento. A minha função como fisioterapeuta, a sua função, né, como psicopedagoga, é exatamente essa conexão de que nós consigamos trazer esses marcos atrasados, colocar para e quando a gente coloca a criança para avançar, adquirir, fazer algumas aquisições que ela estava atrasada. Aí você começa a captar, a ter estímulo, a desenvolver a neuroplasticidade, né, que é onde o cérebro vai conectando, essa criança vai captando os estímulos. E essa criança, o médico falou que ela não ia andar. É uma criança que eu já levei na fisioterapia, mas ela não deixava eu pegar na criança. Eu pegava na criança, ela falava assim, ele vai cair. Eu falei, calma, mãe, ele precisa cair. E aí ele aprender
aprender a levantar, ficar e andar, ele precisa cair, não, ele não vai se machucar, ele não vai se nada com ele. E a criança sai andando, e a tempo eu soube que eu estava correndo na escola, né? Então, fazendo todas as interações necessárias, inclusive a idade daquela criança.